Olá, prof, como vai? Tudo jóia? Bem-vindo a essa nossa aula 5. Nós vamos falar agora na parte 2. A aula 5 é como divulgar aí o seu negócio de aulas particulares ou de reforço escolar. E na parte 2 nós vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, divulgação na internet. Vamos falar bastante de estratégias de como você pode divulgar o seu negócio de uma maneira onde você consiga atingir um número maior de pessoas ao mesmo tempo, utilizando as redes sociais, utilizando a internet, mas sempre a seu favor. Então, vamos lá? Na primeira parte dessa aula, você viu como fazer a divulgação do seu negócio, como você pode iniciar isso e se você não tem cartão de visitas ou não tem um panfleto, você pode inclusive fazer isso em gráficas online que te entregam isso pelo correio, é muito fácil. Tá? Você entra lá no site deles, você escolhe alguns modelos já pré-formatados, você insere o seu telefone, as mensagens que você quer, enfim, você configura tudo, é muito fácil. Tá? Eu vou indicar duas que a gente já fez alguns serviços com elas e o trabalho deles realmente é muito bom e tem um custo bastante interessante. Uma delas é a Print, esse aqui é o endereço para que você acesse, e a outra é a 360 Imprimir também, esse é o seu endereço. Então, se você não tem ainda cartão de visita, se você ainda não tem o seu panfletinho, dá uma acessada nesses dois sites, dá uma olhadinha lá. O investimento que você vai fazer é muito pequeno. No dia que eu gravei essa aula, estava aí um cento de cartões na faixa de R$ 15, realmente é muito pouco. Então, o teu investimento inicial realmente fica muito pequeno utilizando um desses caras aí. Então, a gente recomenda porque nós já fizemos alguns trabalhos com eles e o trabalho deles é muito acima da média, inclusive. Avançando um pouco mais, nós vamos falar agora como é que você pode utilizar as mídias sociais e a internet a seu favor. Por quê? Porque as redes sociais elas foram criadas com o propósito de aproximar pessoas. Sim, e utilizar esse propósito a seu favor cria um diferencial enorme em relação ao seu concorrente. Por quê? Porque provavelmente o seu concorrente não está fazendo uso adequado das mídias sociais. E isso é um fator determinante nos dias de hoje, afinal de contas, todo mundo está hoje com o celular o tempo todo nas mãos, olhando o tempo todo Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, se você está adequadamente dentro dessas redes sociais, e eu digo adequadamente porque nós vemos muita panfletagem eletrônica e esse não é o propósito dessa aula. O propósito dessa aula é fazer você ter diferenciais e não ser mais um que faz essas panfletagens e que acaba sendo um negócio chato até. Né? Então, possivelmente o seu concorrente está fazendo essa panfletagem e isso é muito ruim para a imagem dele. O que eu quero ensinar aqui é que você use as redes sociais da maneira correta e não como a maior parte por aí tem feito e que não estão colhendo frutos. E esse propósito com o qual as redes sociais foram criadas é justamente para que você alcance muito mais pessoas ao mesmo tempo através das suas publicações. E mais do que isso, ele te dá uma velocidade muito rápida de acesso a essas pessoas. Então, quando você faz uma publicação nas redes sociais, você atinge um número maior de pessoas do que se você estivesse falando com elas pessoalmente e muito mais rápido. Então, esse é o grande diferencial, essa é a grande vantagem de você utilizar as redes sociais. A quantidade de redes sociais que se tem hoje no mundo é muito grande. Eu coloquei essas 12 aqui, que são as 12 mais acessadas no Brasil. E exatamente nessa ordem aqui, começando pelo Facebook, que hoje é a maior plataforma aí no Brasil de acesso, talvez a maior plataforma no mundo de rede social, tá? Depois você tem o Instagram, você tem o LinkedIn, enfim, aí você tem todas essas outras e essas duas últimas aqui, o Telegram e o Tumblr, não são tão utilizadas
comumente pela maior parte das pessoas, mas figuram entre as 12 mais acessadas aí no Brasil. Para o nosso segmento de aulas particulares de reforço escolar, as mais utilizadas e que a gente recomenda são o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook Messenger, o YouTube e o Google+. Por quê? Cada uma delas tem uma característica própria e é sobre essas características próprias que a gente vai falar sobre as estratégias, sobre as táticas que a gente usa para que você consiga utilizá-las a seu favor. Então, vamos pensar no seguinte: nós vamos dividir em 3 etapas aí o seu ingresso nas redes sociais. A primeira etapa, você vai se utilizar do Facebook e do Facebook Messenger, que é o aplicativo de comunicação instantânea do Facebook. Existe um aplicativo de comunicação instantânea que é o WhatsApp, mas o Facebook tem o próprio aplicativo de comunicação instantânea que é o Messenger. A segunda etapa, você vai passar a utilizar o WhatsApp e o Instagram. Por quê? São outros perfis de público, são outras formas de abordar as pessoas. Então, ingresse pelo Facebook e pelo Facebook Messenger e depois você vai trabalhando melhor nessas 2 outras plataformas que eu citei agora da segunda etapa. E a terceira etapa, você vai se utilizar do Google Plus e do YouTube. Sim, são ferramentas com propósitos diferentes e para estágios diferentes aí dentro do seu negócio de aulas particulares ou de reforço escolar. Então, quais as estratégias que a gente vai usar? Primeiro, no Facebook, você cria a sua fanpage e você alimenta a mesma com conteúdos relevantes. O que é alimentar a fanpage? Você vai criar conteúdos, postagens relevantes. E postagens relevantes a gente pode entender por dicas de aulas, nós podemos entender sobre artigos que você poderá escrever e que sejam importantes para que as pessoas que seguem você, seus clientes, seus potenciais clientes, possam entender que você tem um valor muito grande, que você tem um nível de conhecimento e que você traz um nível de segurança naquilo que você faz e naquilo que você fala, e isso impacta muito positivamente essas pessoas. Por quê? O primeiro pensamento é: poxa vida, essa professora ou esse professor domina este assunto que ele está falando. Isso é muito bom. Então, se eu levar o meu filho lá ou a minha filha, certamente ele vai conseguir atender com muita segurança e naturalmente ele vai gerar bons resultados. É essa percepção que você tem que causar nos pais e nas mães dos seus alunos. Então, criar conteúdos relevantes é importante para a sua imagem, para que você ganhe uma autoridade. E a autoridade é para que você seja reconhecido como uma referência na sua região em aulas particulares ou reforço escolar. E quando você faz isso, quando você alimenta a sua fanpage aí com esses conteúdos que eu falei, você depois, num segundo momento, você começa a criar anúncios. Por quê? Quando você cria um anúncio no Facebook e a pessoa clicar no seu anúncio, ela vai para a sua fanpage. Se você não tem nada lá publicado na sua fanpage, ele vai para um lugar vazio. E isso é muito ruim. Você está gastando dinheiro levando ele para um local aonde ele não consegue ver o seu conteúdo, ele não consegue ver o que você faz de melhor. Então você tem que criar primeiro alguns conteúdos, publicar esses conteúdos e aí você faz o anúncio. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante sobre a parte de anúncios. Então, a principal estratégia de usar o Facebook seria nessa linha. E o Facebook Messenger tem uma vantagem enorme. Então, na primeira etapa, nós vamos usar o Facebook e Facebook Messenger. Por quê? O Facebook Messenger ele dá o primeiro atendimento ao seu futuro cliente. Quando ele entra em contato com você, abre a janelinha do Facebook Messenger. Então, lá ele pode fazer algumas perguntas e você pode automatizar esse primeiro atendimento. Tá? Nós utilizamos um aplicativo de atendimento automático. Que esse aplicativo, inclusive, ele tem versões gratuitas. Então você pode também utilizá-lo com a versão gratuita, tem um pouquinho menos de recurso, mas
para o início, você pode já utilizá-lo e fazer esse atendimento de forma automática. Não que você vai automatizar tudo, mas o primeiro atendimento, muitas vezes você não tem condição de atendê-lo naquele instante porque você está em aula, você está atendendo um outro cliente, uma série de coisas. Então, hoje a velocidade das coisas é muito rápida e as pessoas querem falar rapidamente com alguém. Então, se você já dá um primeiro atendimento para ele de forma automática, ele já se tranquiliza. Então, é importantíssimo combinar essas duas estratégias aí, Facebook mais Facebook Messenger nesse primeiro momento. E aí você começa a criar esse relacionamento em uma próxima etapa, enviando dicas, perguntando se está tudo ok. Então você começa a automatizar também, mas nunca perdendo esse caráter pessoal que você vai colocar. A sua marca pessoal tem que estar à frente. Mas você pode fazer isso como uma ferramenta de auxílio, não como a sua principal forma de atender ao seu cliente aí. WhatsApp. Como é que a gente pode usar o WhatsApp a nosso favor? Bom, infelizmente hoje as pessoas usam o WhatsApp da maneira que não é a maneira mais correta, tá? Porque muitos ficam o dia todo mandando mensagens e isso forma uma cadeia bastante improdutiva para todo mundo. Mas você pode ser diferente, tá? Você pode usar o WhatsApp a seu favor. Por exemplo, quando esse futuro cliente se tornar um cliente seu, você pode utilizar o WhatsApp para mostrar os avanços que o filho dele tem conquistado. Como? Gravando vídeos, enviando esses vídeos para ele, mostrando imagens do filho dele fazendo tarefas, sem perturbar essa mãe ou esse pai. Você está posicionando ele instantaneamente do andamento das aulas, do que o filho tem feito, mas sem importuná-lo, sem ser chato e usando uma ferramenta que todo mundo tem instalado no celular. Então, veja o outro lado de como você pode usar o WhatsApp a seu favor e não contra, não sendo aquele cara chato que fica o dia inteiro mandando mensagens e recebendo mensagens e não consegue fazer nada diferente disso. Use ele a seu favor. Isso vai te ajudar muito, eu não tenho a menor dúvida. E o Instagram, o que é o Instagram? É um aplicativo onde as pessoas compartilham basicamente imagens. Então, por que ele está nessa nossa segunda etapa, nesse segundo momento que nós estamos falando? Por um motivo muito simples. Nele você vai publicar os avanços desse seu aluno, os resultados que ele está obtendo, os chamados cases de sucesso. Não dá para você publicar no Instagram textos muito grandes, nem nada. Mas, por quê? Porque o público do Instagram, ele quer ver imagens, ele quer ver fotos, ele quer ver alguns vídeos rápidos, coisas do tipo. Então, atenda a este tipo de desejo destas pessoas que estão mais conectadas nessa rede, publicando exatamente isso. Então, quando o seu aluno começar a ter resultados, quando ele começar a mostrar o que ele tem feito de legal, publique lá também. Publique no Facebook, mas publique lá no Instagram também. Tá? Você atinge dois públicos diferentes. E, em um determinado momento, você também pode criar anúncio à medida que você tiver várias postagens. É a mesma situação do Facebook. Não adianta você criar um anúncio, manda o cara lá para o seu perfil, ele chega lá, não tem nada. Ele vai sair. Ele quer ver coisas. Então, utilizando esse tipo de comportamento que cada público em cada rede social tem, você tem que fazer algo que atenda a esse tipo de comportamento dele. E a terceira etapa que a gente vai comentar aqui é utilizar o YouTube. Hoje o YouTube é uma plataforma com muito acesso, muita informação, conteúdo muito rico e você tem que instalar também. Comece então gravando vídeos com soluções e dicas aí que você tem apresentado para os seus alunos. Não precisa gravar vídeo com eles, se quiser pode gravar também, mas
Comece a mostrar o seu valor através do YouTube. Dê uma dica lá de matemática, dê uma dica de alfabetização, dê uma dica de ciências, uma dica de história, de geografia, de física. Comece com um vídeo curto de 3 minutos, 4 minutos, não precisa mais do que isso. Mas vá fazendo vídeos e gerando nas pessoas um impacto muito grande, porque as pessoas gostam muito de assistir vídeos. Então, utilize isso a seu favor. Inclua também todos esses vídeos que você gravar nas outras redes sociais que você tem. Então você gravou um vídeo no YouTube, compartilha isso lá no Facebook, compartilha isso lá no Instagram, ou seja, você está saindo com um único material que você produziu, você divulga para 3 perfis de públicos diferentes. Olha a escala que isso começa a atingir, olha o tamanho de pessoas, olha a quantidade de pessoas que começam a ser atingidas por essas publicações que você começa a fazer. Isso não tem limite. Então você vai chegar num ponto que você está falando para um monte de gente. Isso é importantíssimo, tá? E complementando essa estratégia dessa terceira etapa, o Google Plus. O que é o Google Plus? É uma plataforma que o Google criou e que não atingiu o objetivo exato que ele queria que atingisse, porque muita gente não se conecta tanto. Mas por que então eu tenho que me utilizar do Google Plus para poder divulgar, já que muita gente fala mal, muita gente não se conecta nele, por um motivo muito simples. Cada vez que você publicar um vídeo no YouTube, você pode compartilhar também aqui no Google Plus. Ele já tem um botãozinho lá específico. E você pode semanalmente criar um artigo que você vai publicar lá no Facebook, que você criou, se você tiver um blog, alguma coisa, e publicar aqui também. Por que essas duas coisas são importantes? Porque quando o Google for procurar alguma coisa a respeito, por exemplo, de aulas particulares ou de reforço, ele vai procurar primeiro no Google Plus. Então, se você está publicando coisas lá referentes à aula particular, a desenvolvimento de alunos, a reforço escolar, a alfabetização, coisas que são referentes aí à sua atividade, quando o Google for procurar alguma coisa que alguém está pesquisando nele, ele primeiramente ele vai olhar o Google Plus, já que está dentro da mesma base de dados dele. Então você tem uma relevância dentro da plataforma de busca do Google e isso é muito importante para você. Mesmo muita gente não usando o Google Plus, mesmo muita gente não se utilizando dele como uma plataforma de divulgação dos trabalhos, é importantíssimo que você coloque suas coisas lá, porque o Google certamente vai olhar essa plataforma com outros olhos, afinal de contas é dele, tá? E aí, já que a gente falou do Google, vamos falar do Google. Você tem que estar na busca do Google, não tem jeito. Para que você seja localizado, você precisa ter um site. E por que isso daí? Porque quando alguém vai procurar por aulas particulares, aulas de reforço, etc., ele vai clicar nesses resultados e vai ser direcionado para esse site ou para esse blog. Então, o Google ele precisa de um site ou de um blog para que, quando alguém for fazer uma pesquisa, no momento em que ele clicar naquela pesquisa, ele vai ser direcionado para esse site ou blog. Mas eu não tenho site, eu não tenho blog, como é que eu faço? Calma, eu te explico. Fique tranquilo. Você pode, por exemplo, começar utilizando o Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita dentro do próprio Google, tá? Que você cria aí um mini site com as suas informações básicas. Você não vai ter o seu domínio próprio nem nada, mas você vai ter um mini site, você pode colocar suas fotos, você pode colocar textos, você pode montar como se fosse uma página na internet e é gratuito, está dentro do próprio Google. E ele também vai, como está lá dentro, a exemplo do que eu falei agora há pouco do Google Plus, como está lá dentro dele, um dos primeiros lugares que ele vai procurar é esse mini site que você montou dentro do Google Meu Negócio. E a partir daí você pode inclusive criar um anúncio. E com isso você pode ser facilmente encontrado por quem procura pelos seus serviços. Esse é o grande diferencial. Eu vou comentar no final a diferença entre anunciar no Google e anunciar no Facebook, tá? Mas se você já cria um anúncio aí dentro do
utilizando o Google Meu Negócio, você já começa a aparecer para mais pessoas quando estiverem procurando por aulas de reforço ou aulas particulares. Também existe uma opção de serviço que coloca você na primeira página do Google. Sim, também existe essa outra opção. Ela se chama Guia Ponto. É uma plataforma desenvolvida por um parceiro nosso e que tem uma eficácia enorme, tá? Então, você pode acessar guiaponto.com.br, você se cadastra lá, ele tem um motor de busca que ele vai te ranqueando no Google para que você também apareça. Em alguns dias você aparece lá no Google, tá? E o Guia Ponto, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Você pode iniciar sim na versão gratuita, até para que você comece a ter alguns alunos, para que você comece efetivamente a aparecer na internet, tá? E eu recomendo que você se cadastre lá, porque você aparece em alguns dias, como eu falei, na primeira página do Google. E aí quando você começar a ganhar um pouquinho mais, tal, começarem a chegar os alunos, eu recomendo que você invista no serviço pago. Por quê? Porque lá no serviço pago você multiplica absurdamente as suas chances de aparecer no Google. Porque você vai poder cadastrar mais palavras-chave. O Google, a busca do Google funciona em função das palavras-chave que você digita. O que são as palavras-chave? São aquelas palavras que você digita lá na barra de pesquisa quando você quer encontrar algo. Então, quando você entra aqui no caso do Guia Ponto, você está utilizando a versão paga, você pode colocar mais palavras-chave, ou seja, você amplia aí muito a chance de te acharem. Então vale muito a pena, fica a dica aí para você poder aparecer mais facilmente. Por que então anunciar no Google e no Facebook? Por alguns motivos muito simples. Primeiro, no Google, o seu prospect. E o que é o prospect? É aquela pessoa que ainda não é seu cliente, tá? Ele está te procurando e ele vai utilizar o Google para fazer essa busca por aulas particulares, aula de reforço, aula de matemática, alfabetização, enfim, o que ele estiver procurando, a primeira coisa, quando ele tem uma necessidade, ele vai e digita no Google. E aí ele te encontra, como eu falei, através destas palavras-chave. E por que anunciar no Facebook? O Facebook ele tem uma maneira diferente de mostrar o seu anúncio. Essa pessoa, esse seu prospect, que ainda não é seu cliente, ele é cliente no momento em que ele sentou com você, assinou o contrato e começou a fazer as aulas com você. Até antes disso ele se chama prospect, tá? Esse prospect, ele não está procurando aulas. Ele sabe que o filho dele tem dificuldades, mas ele muitas vezes nem sabe que existe uma pessoa nas proximidades que pode ajudá-lo. A ideia do Facebook é mostrar o seu anúncio para as pessoas que não estão procurando por esse serviço e o cara está lá navegando lá na timeline dele e tal, e de repente aparece o anúncio. E aí você começa a mostrar para ele que ele tem aquele problema sim e que você pode trazer uma solução para aquele problema. Entendeu a diferença entre Google e Facebook? No Google, a pessoa ela tem o problema, ela tem a necessidade de aulas particulares ou de reforço e ela vai lá e digita na busca do Google. No Facebook, ela também tem esse problema. O filho dela está indo mal na escola, mas ela não está procurando naquele momento. Você vai oferecer para ela. Então são duas maneiras diferentes e você tem que usar as duas maneiras para poder divulgar o seu negócio. Não adianta você focar esforços só numa ou só noutra. Você tem que focar esforços nas duas. Por quê? Porque você, com isso, você começa a pegar pessoas por todos os lados. Você começa a aparecer para pessoas de várias maneiras e isso amplia muito a sua visibilidade e a chance de que você tenha mais alunos, tenha mais clientes. Quanto custa anunciar no Google e no Facebook? Custa muito menos do que você imagina, tá? Por exemplo, se você começar investindo R$50 por mês no Facebook, você vai começar a aparecer para as pessoas na sua redondeza, tal, e você tem chance sim de ter pessoas conversando com você, pessoas se interessando pelo seu serviço
e aí cabe a você trazê-las para junto de ti e ofertar o seu serviço e tudo mais, tá? Então, com um investimento pequeno, R$ 50, você tem uma chance enorme. Agora, você tem que fazer esses anúncios da maneira correta, senão você vai gastar dinheiro. Eu sempre alerto todo mundo que faz qualquer tipo de treinamento conosco, justamente para que ele preste atenção nisso. Ele tem que fazer o anúncio da maneira correta, porque senão você vai cair nas armadilhas que o Facebook vai colocar para você aí e que vai realmente apenas engolir o seu dinheiro. Mas se você fizer anúncios da forma correta, utilizando o gerenciador de anúncios que é autoexplicativo e que não é difícil de fazer, muitos pensam que é uma coisa do outro mundo, não é um negócio do outro mundo, você precisa pegar só o jeito, tá? Não é difícil, você consegue obter resultados muito expressivos com investimento pequeno, tá? Pense o seguinte, se você investir R$ 50 por mês e você tiver um aluno, já pagou, né? Concorda? Esse cara chegou para você por R$ 50, é muito barato. Ou, se você tiver 2 alunos, esse aluno chegou para você por R$ 25. Olha o quanto você vai ganhar com ele ao longo de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que investir para meu negócio crescer. Se eu não fizer investimento em divulgação, eu vou ficar estagnado. E o meu concorrente, será que ele está investindo? Existe uma grande chance. É só ver quantos alunos ele tem e quantos alunos você tem. Esse é um parâmetro bom para você poder medir. Então, eu recomendo que você faça sim anúncios no Facebook e eu recomendo também que você faça no Google, tá? E na mesma forma, comece investindo aí R$ 50 por mês, menos R$ 30, sei lá, quanto você puder investir, R$ 100. Invista o quanto você puder investir, mas você vai aparecer para mais pessoas do que você imagina, tá? E também a mesma coisa, fazer anúncio no Google, você tem que fazer ele da maneira correta, que também não é difícil. É um pouquinho mais complexo que no Facebook, mas ele também é autoexplicativo, tem a ajuda deles lá, então você nunca fica desamparado, tá? Eles querem que o maior número de pessoas faça isso. Mesmo as plataformas, tanto do Facebook quanto do Google, oferecendo uma quantidade imensa de recursos, de variáveis, uma série de coisas, mas você pode fazer anúncios também mais simples. E esses anúncios também eles têm uma eficácia grande. Então, talvez você no início não utilize todos os recursos que a plataforma disponibiliza, mas mesmo fazendo anúncios de forma iniciante, você consegue obter resultados. Foi assim comigo. E pode ser assim com você também. Lá atrás, em 2009, quando eu comecei a utilizar o Google AdWords, que é uma plataforma do Google para anúncios, eu também não sabia mexer com isso. E também no Facebook Ads, que é a ferramenta de anúncios do Facebook, eu também não sabia mexer com isso e fui aprendendo ao longo do tempo. Então, a gente vai desenvolvendo isso daí. Você vai buscando informações aqui, lá, colar e todos eles têm tutoriais, todos eles ensinam o passo a passo de como você pode fazer isso daí. Então, dedique um pouco de tempo, isso vai trazer mais alunos do que você imagina em menos tempo do que você imagina. As maneiras que nós explicamos na parte 1 desta aula são eficazes, mas elas têm um limite de alcance. Divulgando como foi ensinado na primeira parte desta aula e divulgando como você está vendo agora na segunda parte desta aula. Por quê? Você somando estas duas maneiras de divulgar, você atinge todos os tipos de possíveis clientes que podem chegar para você. Então, você tem que fazer essa combinação de estratégias, essa combinação de táticas. E é isso que vai fazer com que mais alunos cheguem para você no espaço de tempo mais curto possível. O que você aprendeu nessa aula? Quais as melhores redes sociais que você tem para poder participar delas e utilizá-las a seu favor no teu negócio de aulas? As estratégias para utilizar cada uma delas. Lembre-se que nós dividimos em 3 etapas a sua atuação nas redes sociais. Então siga essas 3 etapas nesta sequência que você tem uma grande chance de obter sucesso com isso. E
por que você deve anunciar para obter mais clientes e mais rapidamente. Sim, se você só coloca uma fanpage no ar e não faz nada, ela sozinha não trabalha para você. Existe um engano enorme das pessoas e dos professores também, de que eu montei a minha fanpage e não veio nenhum aluno, e não vai vir mesmo. Não se iluda com isso, você tem que ativar isso, você tem que ter bastante pessoas, você tem que ter bastante gente interagindo com a sua fanpage, você tem que ter bastante gente curtindo, compartilhando, comentando, para que ela possa trazer os benefícios para você. Então não vale a pena eu ter uma fanpage? Claro que vale, você deve ter uma fanpage, mas você deve alimentá-la, como eu falei, com os conteúdos que são importantes, que são os conteúdos relevantes, e você deve combinar isso com um anúncio. Aí sim você tem êxito. Só ter uma fanpage, ela não faz nada sozinha, ela é uma vitrine eletrônica, e se você não fizer anúncios, não fizer ninguém chegar até ela, é como você ter uma loja no meio do mato. Você tem lá a sua vitrine no meio do mato. Possivelmente ninguém vai ver, porque está lá no meio do mato, isolada, quietinha. Agora, se você tem uma vitrine eletrônica, você coloca ela numa rua de movimento onde passa um monte de gente, você manda um monte de gente nessa rua, você acaba tendo uma chance maior de êxito. Então, o anúncio permite isso. Mais pessoas sejam direcionadas aí à sua vitrine eletrônica. Combinado? Então é isso aí. Foi um prazer ter você aqui no nosso curso. Foi muito bom poder estar compartilhando essas coisas com vocês, e eu quero que você coloque isso em prática ontem. Isso é para ser colocado o mais rápido, para que você tenha o maior número de alunos no menor tempo possível. Tá certo? Então é isso aí. Nos vemos. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Olá, profs! Que bom que vocês chegaram até aqui. O nosso muito obrigada por vocês terem assistido ao mini curso Comece de onde você está, com os recursos que você já tem. E a gente quer agradecer muito por ter chegado até aqui, por você ter participado, ter interagido lá com a gente nas redes sociais, fazendo uns comentários aí. E por conta disso a gente vai mandar um presentinho para você. Vai chegar no teu e-mail até o dia 11 de setembro, tá bom? Para que você receba, só preenche a pesquisa que a gente colocou aqui. A gente vai depois disso daí juntar tudo e mandar para você uns arquivos bem legais que vão te ajudar bastante. Isso é muito importante que você preencha, afinal de contas, é uma forma que a gente tem também de melhorar as nossas aulas. Então, fiquem com Deus, nosso muito obrigada e até mais! Até mais, valeu, tchau, tchau!